Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do CJ. Nessa semana, nessa aula, eu vou dar duas dicas para vocês. Uma de potenciação e outra de radiciação. Vamos lá então ver. A nossa primeira dica de hoje vai dizer o seguinte. Nós vamos pegar um número que tem o 5 como algarismo das unidades e vamos elevar ao quadrado através de uma dica. Então, por exemplo, vamos pegar o número, primeiro exemplo. 15 ao quadrado. 15 vezes 15, só que nós não vamos fazer dessa forma. Como nós vamos fazer? Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos pegar o algarismo 5 e elevar ao quadrado. Primeira coisa que nós vamos fazer. 5 ao quadrado, 25. Na sequência dos números naturais, depois do 1 vem o 2. Então nós fazemos 1 vezes 2, que dá 2. Colocamos o 2 aqui. Pronto. Calculamos 15 ao quadrado. Vamos fazer com outro número. Vamos para o 35. 35 ao quadrado. Vamos proceder do mesmo modo como anteriormente. 5 ao quadrado, 25. Depois do 3, na sequência dos números naturais, vem o 4. 3 vezes 4, 12. Colocamos o 12 aqui. Pronto, 1225. Simples assim, simples assim. 125 ao quadrado. Procedemos do mesmo jeito. Pegamos o 5 e elevamos ao quadrado, como nos exemplos anteriores. 25. Então temos. Depois, na sequência dos números naturais, depois do 12 vem o 13. Então nós fazemos 12 vezes 13. Fazer direto aqui, dá 156. Colocamos o 156 aqui, pronto. 15.625. É o resultado de 125 ao quadrado. Pronto, essa foi a nossa primeira dica. Aguardem aí que nós já vamos para a segunda dica de hoje, beleza? A dica 2 de hoje é sobre extração de raiz quadrada de números quadrados perfeitos. Como fazer isso? Os 3 primeiros exemplos vão ser assim. Veja só. Vamos eliminar o algarismo das dezenas. Aqui nós vamos eliminar o 4. Aqui nós vamos eliminar o 6. E aqui nós vamos eliminar o 2. Então, sempre eliminamos o algarismo das dezenas. Continuando. Então, eliminando o algarismo das dezenas, nós tiramos a raiz quadrada, ou extraímos a raiz quadrada do 4, que dá 2. E a raiz quadrada de 1 é 1. Pronto. Temos a raiz quadrada de 144. De 169, eliminamos o algarismo das dezenas, fazemos a raiz quadrada de 9, que é 3, e a raiz quadrada de 1, que é 1. Ok? Fazemos a mesma coisa nesse outro. Eliminamos o 2, tiramos a raiz quadrada desse 1 aqui, e a raiz quadrada desse 1. Pronto. Aí você pode dizer, isso aí foi muito fácil. Eu quero ver, professor, se aqui não tiver raiz quadrada exata, como é que o senhor faz? Então vamos para outra rodada de exemplos. Pronto. Agora nós vamos fazer do mesmo jeito. Eliminamos o 2, que é o algarismo das dezenas. Só que o 5 não tem raiz quadrada exata. Então nós vamos usar a seguinte regrinha. Vamos fazer de 5 para chegar em 10. Então, de 5 para chegar em 10, falta 5. Como esse número aqui não tem raiz quadrada exata, abaixo dele, ou antes dele, tem o 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, aqui nós temos 15. 15 vezes 15, 225. Quer dizer que quando o número tiver raiz quadrada exata, eu tiro a raiz quadrada. Exatamente. Tanto desse aqui, quanto desse aqui, nesses primeiros exemplos. Quando o número não tiver, eu faço a dica. De 5 para chegar em 10, faltou 5. 2 não tem raiz quadrada exata, mas abaixo dele tem 1, a raiz quadrada é 1. Ficou assim. Mas, além dessa dica de quanto falta para chegar em 10, nós temos também uma dica de quanto falta para chegar em 12. Então, você pode perguntar para mim, como saber se é para chegar em 10 ou para chegar em 12? A gente pode fazer o teste, na hora que estivermos tirando a raiz quadrada, um dos dois números vão estar corretos. Vou mostrar para vocês como funciona. Vejamos. Raiz quadrada de 576. Eliminamos o 7.
que é o algarismo das dezenas. 6 para chegar em 10, falta 4, colocamos o 4. O 5 não tem raiz quadrada exata. Logo abaixo dele vem o 4, mas a raiz quadrada de 4 é 2. Então temos o 24. Se usarmos essa mesma regra para esse outro número, veja o que acontece. Eliminamos o algarismo das dezenas. De 6 para chegar em 10, falta 4. 6 não tem raiz quadrada exata. Baixei para 5. 5 não tem raiz quadrada exata. Baixo para 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Coloco 2. Opa, professor, tem um erro aí. Dois números tendo a mesma raiz, o mesmo valor de raiz quadrada? Sim, temos um erro aqui. Qual é o erro? Aqui nós fizemos quanto falta para chegar em 10. Aqui também. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer quanto falta para chegar em 12. Se falta para chegar em 12, falta 6. Então é 26. Como eu posso saber disso? Você pode me perguntar. Você vai ter que fazer o teste. 24 vezes 24, 26 vezes 26. Então, nós vemos aqui que ou o número tem raiz quadrada exata, os dois, ou, nesse caso, a gente fez quanto falta para chegar em 10. Quanto falta para chegar em 10. E esse primeiro algarismo, quando ele não tiver raiz quadrada exata, abaixo dele, se o 4 não tivesse raiz quadrada exata, vamos supor, você baixaria para 3, para 2, para 1, você chegaria em um número que nós teríamos a raiz quadrada exata. Mas aqui eu fiz para 3 algarismos. Se fosse o caso de ter para mais algarismos, vamos ver se funciona. Raiz quadrada de 1024. Mais uma vez eu procedo da seguinte forma. Elimino o algarismo das dezenas. Tiro a raiz quadrada do 4, que é 2. Raiz de 10. Não tem raiz quadrada exata de 10. Né? Exata. E então, no 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então aqui vai ficar o 3. Então é 32. 32 vezes 32 dá 1024. Um detalhe aqui que precisa ficar bem claro. Quando se fala que não tem raiz quadrada, é raiz quadrada exata. Não se trata de não ter raiz quadrada. Esses números têm raiz quadrada, como aqui o 5, mas é aproximada. Nós procuramos aqui trabalhar com números chamados de quadrados perfeitos, ou seja, eles têm raiz quadrada exata. Essas são as nossas 2 dicas de hoje, tá? Então quem gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.